Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Elaine. Essa é a nossa primeira live pelo Mackenzie no LinkedIn. E gostaria que você hoje se sentisse muito à vontade conosco. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Márcio. Estarei aqui mais uma vez. Para mim é uma grande honra e um grande prazer estar mais uma vez na plataforma do Mackenzie, participando da minha segunda live e continuando a conversa iniciada na live do dia 31 de agosto. Bem, pessoal, hoje, né, como o assunto proposto, nosso título blockchain, né, uma palavra tão na moda, né, constantemente presente nas notícias. E a gente vai falar sobre essa revolução de dados. Na verdade, a gente quer fazer uma conversa, né? Na verdade, é um debate aqui, a gente não vai ficar apresentando conceitos técnicos. A proposta é realmente a gente trazer o que nós temos pesquisado, somos pesquisadores e professores do mercado, a gente se interessa por essa temática, a gente se interessa por várias, né? Mas essa temática chama atenção, o que propõe mudanças no campo social, no campo financeiro, enfim, isso tudo, para quem me conhece, sabe que é algo extremamente interessante. A gente vê constantemente, eu acho que muitos percebem as notícias sobre blockchain, e são várias notícias, algumas notícias se convergem, outras divergem, e a gente está aqui para poder tentar aí, né, trazer um pouco mais de conhecimento sobre blockchain. Bom, pessoal, blockchain na verdade, é conhecido para alguns como uma tecnologia, então eu vou me referir às vezes aqui como tecnologia. Para algumas outras áreas é uma engenharia e até para contabilidade é conhecido como livre-razão. Eu acho que todas, né, elas se complementam e todas são palavras que podem realmente definir o blockchain. E hoje, né, então, eu vou tratar como tecnologia. O blockchain é, na verdade, uma tecnologia que vem com o seguinte objetivo, né? Tem o objetivo de prover, né, e também proteger a integridade dos dados. A gente sabe, isso não é nenhuma novidade, que a internet ela não foi criada com o objetivo de proteção de dados, né? Não é essa o objetivo, e não são poucas aí as notícias sobre invasão de sistemas, enfim, né, da integridade da informação. Mas o blockchain ele traz uma proposta diferente da maioria dos sistemas. Nós temos sistemas que eu vou chamar aqui de centralizados, ou seja, aqueles sistemas que têm controle. Agora, por exemplo, estou na plataforma aqui do Mackenzie, juntamente com o LinkedIn, e estou sendo controlada, um tipo de controle, né? É estabelecido o controle sobre essas informações. Dentro do blockchain não há isso, e é denominado uma rede distribuída, né? Que as informações elas não têm um controlador específico, mas existem formas de fazer esse tipo de controle. Trazendo, então, um pouco mais do conceito e por que chamou tanto a atenção. Primeiro, a denominação mais técnica que a gente traz sobre blockchain é que ela trabalha com um sistema ponto a ponto, para quem quiser pode ser também P2P, que é um sistema já distribuído, como eu falei, né? Já não tem esse tipo de controle, e qualquer pessoa pode fazer, né, o uso, aderir blockchain. Saiu uma notícia, eu acho que tem 2 dias, sobre, né, o estabelecimento de uma unidade de blockchain no Brasil, São Paulo especificamente, não sei se alguém acompanhou, mas a gente percebe que a tendência é que essa tecnologia se expanda. E tudo aquilo que é muito novo causa uma série de sensações,
talvez até um sense-make aí, né, Márcio? Nas pessoas. O blockchain, ele traz essa proposta, mas a maior, eu posso dizer que o aspecto mais diferenciador é ele não necessitar de um mediador dentro das transações no mercado. Como é que eu vou explicar isso, né? Parece que é uma coisa assim bem complexa. Bom, de fato é complexo, então eu já quero pedir licença para vocês aqui, porque eu vou utilizar alguns jargões, né? Não vou conseguir não utilizar. É um desafio trazer para pessoas como de todos os públicos, né? Que não têm, de repente, um conhecimento tecnológico. Então, é um desafio mesmo, é desafiador, é uma proposta bem complexa. Essa intermediação hoje, né, o nosso dinheiro, a gente quase não vê dinheiro. Bom, eu não vejo dinheiro pouquíssimas vezes, porque meu salário entra na minha conta e simplesmente ele é destinado, eu faço uma série de transações para pagamento, enfim, são várias situações, né? Todos vocês têm isso, quem tem cartão de crédito sabe, e quem consome ou gosta muito de consumir entende melhor isso. Enfim, o blockchain, ele traz uma proposta da gente não precisar de ter esse intermediador e que as transações, por exemplo, se eu quiser fazer transferências para o Márcio, eu posso fazer essas transferências não com um intermediador, por exemplo, um banco, uma corretora, mas eu posso fazer essa intermediação direta via blockchain. E como é que a gente faz isso, né? Então, eles denominam um nó. Então, o que a tecnologia denomina nó, eu vou chamar de computador. Então, cada um que tenha um computador que utiliza a tecnologia blockchain pode fazer essas transferências sem a necessidade de intermediação. Essa mediação, imaginem agora como o mercado ele se preocupa, tem essa grande preocupação em perder esse campo todo tão vasto aí de intermediações. Pensem sobre isso, gente. É uma questão questão que a gente deve pensar. A gente vai no decorrer do nosso debate, a gente vai abordar alguns assuntos, alguns casos bem interessantes de situações de segmentos que já passaram por isso. E talvez a área financeira, o nosso sistema financeiro, esteja realmente entrando numa revolução devido a uma questão sociológica bem importante, né? Então, só para que a gente entenda como as operações ocorrem, né, as funcionalidades do blockchain, porque são muitas, eu vou pedir para o Márcio, né, agora, falar um pouco sobre as funcionalidades, porque nós abordamos isso na live passada. Obrigado, Elaine. Realmente, na primeira live que nós fizemos, nós trouxemos principalmente a origem, né, através do Bitcoin, né, que foi a primeira criptomoeda mais conhecida, assim, né, e acabou dando origem a todo esse movimento que vem aumentando cada vez mais, né? E a primeira geração de criptoativos, eles tinham como um objetivo criar uma moeda independente, né? Uma moeda descentralizada, uma moeda que não tivesse o controle dos governos, dos estados, enfim, que fosse uma moeda livre, né? Nós já discutimos na live anterior que existem sérios fatores econômicos, mas principalmente legais, que impossibilitam essa utilização, né? Os estados soberanos, eles não permitem a utilização de moedas privadas. Então, por exemplo, no Brasil, é vedado na própria Constituição Federal que se tenha qualquer outra moeda a não ser a nossa moeda oficial, né? Como essa primeira utilidade ela acabou sendo impossibilitada, buscaram-se novas utilidades, vieram novas gerações de criptoativos, né, que têm funcionalidades diferentes, né, e devem ser abordados de forma diferente.
Então, nós temos, por exemplo, os tokens, que são criptoativos, que eles são representativos de algum item ou de algum direito, né? Então, vejam a diferença. Por exemplo, um Bitcoin, ele era algo em si, ele era um Bitcoin, ele tinha o valor de um Bitcoin. Agora, os tokens, eles são representativos de algo. Exatamente. Isso. E nesse campo dos tokens, nós percebemos que há um campo imenso para utilização e, obviamente, sempre que há uma nova tecnologia, que há novas possibilidades de uso, nós devemos ter cuidado, porque aparecem também pessoas querendo se aproveitar disso, né? Uma outra situação que nós temos, uma outra utilização, são os smart contracts, né? Os contratos inteligentes, que também visam redução do intermediário, no caso, no processo executivo, né? Que seria a não necessidade da tutela do Estado. Né? Nós percebemos que há duas formas de valoração nos criptoativos. A primeira valoração é a do item em si, do item representado, né? Enfim, ele tem um valor, normalmente tem um preço econômico, né? Você consegue ver, mas nós temos um outro tipo de valor também, que é o valor das informações em si, né? Nós temos todo um conjunto de dados, todas aquelas transações que estão ali registradas, e elas têm um valor imenso. Então, eu gostaria de perguntar para a professora Elaine, né, como se percebe a integridade que se tem nessas informações? Ok. Bom, gente, falar em integridade de informações, necessariamente como uma profissional também atuante na área contábil, eu não tenho como não chamar atenção para a auditoria, né, gente? Porque a auditoria é, na verdade, uma área que cuida da confiabilidade, da integridade, e o produto que a auditoria vende é a confiança. Então, eu costumo dizer isso com frequência. E abordando essa situação, né, nesse caso, em relação a uma tecnologia proposta, a gente pode observar que essa preocupação com a integridade dos dados, ela não é de agora, ela não surgiu por causa do blockchain. Quando você acessa o teu sistema, que eu acho que muitos alunos no momento têm feito isso, para saber a nota que tirou, né, se conseguiu tirar 10, enfim, ou se vai precisar de fazer prova final, ele tem uma proteção. Não são todas as pessoas que têm acesso às notas que ele teve, né? Imagine. Ou a gente vai consultar nosso extrato, né? A nossa conta bancária. Se todos tivessem acesso, né, nessas informações, eu poderia dizer que não haveria integridade. Então, desde da internet, a gente vê que há uma preocupação grande com a preservação e com a integridade dos dados, para que eles sejam corretos e para que também esses dados eles sejam dados confiáveis e que sejam dados protegidos. E aí surge o blockchain, sendo, a princípio, como eu disse, né, um tipo de engenharia distribuída, não tendo um controlador específico, mas com uma proposta de confiabilidade, de prover a integridade dos dados e a segurança da informação. E como é que a tecnologia ela faz e ela promete esse tipo de execução? A primeira é a imutabilidade dos dados. Uma vez os dados inseridos em blockchain, eles são imutáveis. A gente não vai conseguir fazer essas mudanças. Segundo, da imutabilidade, a criptografia. Então, todos os dados também são criptografados. É uma forma de promover a segurança. E o que a gente chama de hash criptográfico, o hash
criptográfico, ele, dando um nome super técnico, né, disse que não ia dar, tá vendo? Não, só faço vergonha mesmo, entende? Desculpa, gente. Mas o resto criptográfico, ele representa, fazendo uma analogia aqui, a nossa impressão digital. Então, não existe igual, né? Você sabe que você não vai ter uma impressão digital igual a de uma outra pessoa. E a impressão digital ela é utilizada para desvendar crimes, para confirmar que você esteve, de repente, num determinado local que você disse que não estava. Olha como está confirmando a veracidade de informações. Por isso que eu trouxe como um exemplo, porque o hash ele faz exatamente isso. Quando você, no teu computador, que eu falei que ia denominar, né, e ele é um nó, você faz a inclusão ou o input de dados, esses dados não serão mudados e a tua identidade está ali, né? A tua impressão digital vai permanecer e esse dado é seu. Não tem como ninguém dizer que esse dado não é seu, porque a impressão digital ela é única. Então, eu, assim, dentro da proposta blockchain, eu percebo uma segurança muito grande e eu me sinto, dentro do que é apresentado, muito confortável em relação a isso. Embora, né, é inegável a gente dizer que tudo que é novo traz algumas preocupações e também alguns riscos. Da mesma forma que a auditoria ela busca trazer e dar essa asseguração ao investidor de que as demonstrações contábeis elas estão num grau, né, aceitável de verdade, posso dizer assim, de confiabilidade, o blockchain também provavelmente há um nível aceitável. Mas se há um nível aceitável, eu não tenho 100%. Se eu não tenho 100%, há um risco. E como, né, eu acho que quem fala muito bem de riscos, né, é advogado, gosta dessas coisas, então vou deixar para o Márcio explicar um pouco sobre as possibilidades de riscos e as margens, né, que um sistema distribuído, porém confiável, pode existir. Isso, a parte pessimista sempre cabe ao advogado, né? As más notícias. Óbvio que, né? Mas nós podemos perceber que a arquitetura blockchain em si, ela é muito segura nos seus nós, né? Então, na confiabilidade dos dados que estão ali. Os auditores em si, eles devem se ater, os auditores e os profissionais, né, que irão trabalhar, né, nessa área, né? Então, eles devem se ater a algumas atividades anteriores ao registro, né? E o que significa aqueles dados que ali estão registrados, né? Eu vou dar alguns exemplos, tá? No último mês, virou notícia no Rio Grande do Sul, que a Corregedoria Geral de Justiça teve o provimento 38, né, permitindo o registro de imóveis, tendo como contrapartida um blockchain, né? Então, isso traz um precedente, né, que eu saiba apenas no Rio Grande do Sul, que tem essa possibilidade, mas tem alguns aspectos que devem ser cuidados. Primeiro ponto, o blockchain, o criptoativo, no caso, ele não é meio de pagamento, ele não é forma de pagamento, né? Nós já sabemos que a legislação brasileira exige que o pagamento, a forma de pagamento sempre é em moeda corrente nacional. Entretanto, ele possibilita a permuta, né? Então, ele trata o criptoativo como um bem que pode ser permutado, tá? Então, em um exemplo, eu vou citar algumas naturezas diferentes que trazem implicações diferentes e que principalmente o auditor precisa estar muito atento, né? Por exemplo, se for um simples caso de promessa de compra e venda,
então, através de um smart contract, então nós temos uma substituição do instrumento já existente, que é o contrato particular de promessa de compra e venda. Né? É uma situação. Agora, nós temos uma outra situação, onde, por exemplo, uma empresa, uma administradora, divide um imóvel em 10 ou mais cotas e vende para diferentes pessoas, e essas pessoas irão receber uma cota de aluguel, por exemplo. Aí nós já temos uma natureza de um fundo imobiliário, né? Então, que tem uma regulamentação própria, tem uma natureza jurídica própria, né? Ou nós temos uma outra situação, onde, por exemplo, eu vendo um imóvel para a professora Elaine, e ela tem o salário de professora, não tem dificuldade de pagar à vista, então eu faço em várias parcelas. E cada parcela eu transfiro uma cota desse imóvel, né? Então aí nós temos uma situação de financiamento. Então vocês podem ver que dentro de um mesmo negócio, dentro de uma mesma situação, nós temos fenômenos diferentes que trazem implicações diferentes, né? Eventualmente, nessas diferentes situações, pode abrir espaço para uma eventual lavagem de dinheiro, algo assim. O auditor precisa estar atento, então, à natureza do negócio. Tá? Bom, isso foi feito, no Rio Grande do Sul, foi feito através de um token, né, NFT. Tá? Eu gostaria de explicar aqui o que são os NFTs, né, que são os tokens não fungíveis ou infungíveis. E eu vou precisar explicar aqui um pouquinho, rapidamente, o que é fungível e o que é infungível. Tá? Bens fungíveis são aqueles que podem ser trocados por outros sem uma alteração no valor. Tá? Por exemplo, se eu empresto R$10 para a professora Elaine, eu empresto com uma nota de R$10 e ela precisa me devolver, ela não precisa me devolver a mesma nota. Ela pode me devolver uma outra nota, pode me devolver 2 notas de R$5, pode me devolver 10 moedas de R$1, ou seja, o dinheiro ele é fungível. Não precisa ser exatamente a mesma nota, porque é o valor que importa. Todas as notas são iguais. Tá? Isso acontece muito, por exemplo, nos derivativos, nas commodities, onde uma saca de soja é igual a outra saca de soja, onde uma tonelada de minério de ferro é igual a outra tonelada de minério de ferro. Bom, esses são os bens fungíveis. Tá? Agora, os NFTs são infungíveis, ou seja, eles são únicos. Se for trocado, haverá um prejuízo ou um acréscimo no valor. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um bem infungível, que é a Mona Lisa. Né? O quadro Mona Lisa é único. É insubstituível. Tá? Então, bens infungíveis normalmente são obras de arte, né? Onde, se você empresta determinada obra de arte, você quer que seja devolvida a mesma, porque os quadros eles são diferentes uns dos outros. Né? Então, os tokens infungíveis, os NFTs, eles têm essa característica, eles representam algo único, eles funcionam como um selo de originalidade. Tá? E aqui podem surgir outros problemas que os auditores precisam ficar atentos, né? Por exemplo, os bens fungíveis, eles têm cotação em bolsa. Né? Então, conforme a oferta, né, e a demanda, a cotação irá subir ou baixar, né, uma vez que a soja vendida nos Estados Unidos irá afetar a cotação da soja vendida aqui no Brasil. Tá? Os NFTs, eles não têm uma cotação, eles têm um preço. Você não pode dizer que existe uma cotação da Mona Lisa. Né? Não existe um mercado de Mona Lisas.
né? Os bens infungíveis, eles são únicos. Então, eles têm uma forma de comercialização direta. Tá? Então, alguns sinais, né, de desvio de função, de você utilizar o nome de NFT para fazer outras operações que, na verdade, são possíveis fraudes. Tá? Além dos NFTs, dos tokens, nós também temos os smart contracts, né? Que são uma outra utilização, né? E eu gostaria, então, de pedir para a professora Elaine, então, como é feita essa construção dos smart contracts e o que é esse ecossistema blockchain? Você está pedindo coisa demais, né, agora? Bem, essa parte, pessoal, que o Márcio abordou, ela é muito importante, principalmente eu vejo isso dentro de duas carreiras, né? Claro que outras carreiras também vão acessar, vão buscar esse mercado, mas eu puxo muito a sardinha para onde, né, da onde eu venho, e acho que os contadores, os auditores são profissionais habilitados para atuarem dentro, né, do blockchain, como um auditor de dados. Porque se a gente pensar que nós temos um sistema, ou nós temos uma arquitetura, ou enfim, nós temos um livro, razão, ou até vários livros, na verdade, né? Razão dentro de um sistema de blocos, por isso vem blockchain, e que as informações elas podem ser imputadas por qualquer pessoa, né? E o que me chama muito a atenção dentro do blockchain é isso, qualquer pessoa que se tem ali o seu computador e que se torna um nó, ela pode imputar informações, claro, vai ter a identidade dela, né? O hash criptográfico vai registrar, vai fazer essa, eu vou chamar de contabilização, mas pode ser que tenha um termo mais apropriado, mas isso nos preocupa, porque podemos ter pessoas mal com uma intenção que não é uma intenção de produzir qualidade, que não é uma intenção de ter informações seguras e precisas, e isso pode, né, ocasionar e divulgar informações que sejam desnecessárias ou até mesmo informações que sejam prejudiciais para os atuantes dentro do blockchain. E aí, com essa questão, com o tipo de funcionalidade do blockchain, emerge uma carreira, que é o auditor de dados. Por isso que eu chamo a atenção para vocês que gostariam, que querem se especializar, que comecem a se interessar por esse assunto. Eu acho que é uma carreira promissora, né? Diante de tantas situações que nós temos vivenciado na sociedade, de tantos postos de trabalho que têm sido descontinuados, né? Na verdade, e a gente vê uma carreira surgindo e é uma carreira promissora com grandes possibilidades, eu percebo que é muito relevante e para os jovens é uma possibilidade muito grande. Falando um pouco, né, então, o Márcio ele gosta da terminologia em inglês, né, os smart contracts, mas eu vou chamar de contratos inteligentes, porque eu gosto, né, acho bonito, inteligente, é legal, né, quando a gente chama assim, alguém gosta de você inteligente. Então, contrato inteligente, um tipo de contrato que ocorre entre os usuários no blockchain para fazer diversas transações. Então, é utilizado, né? Alguns autores também colocam, né, os smart contracts ou o contrato inteligente e acham e apostam que essa é também um grande diferencial. Além de prover a integridade, o diferencial está nesses contratos que podem ser executados entre diversos usuários. E a gente, assim, o que vários pesquisadores têm
estimado dentro da visão e dentro da arquitetura blockchain é que esses contratos eles podem ser utilizados para transações de aluguel, transações de empréstimos, trazendo para a nossa área contábil. Apostam que em breve nós teremos aí uma cadeia de suprimentos dentro dos blockchains, talvez também, né, a gestão de estoques. Então, daqui a pouco eu vou dizer que a contabilidade toda, né, mas eu penso que sim, e basta um pioneiro, né? Você sabe, basta um pioneiro começar a trabalhar dentro dessa nova gestão, obtendo resultados, que os concorrentes vão correr também para poder, né, competir. E sendo seguro, oferecendo o tipo de confiança, o grau de confiança que o blockchain ele produz, não seria nenhum tipo de novidade, né? Essa atuação. Por isso que eu costumo dizer, e muitos dizem, que nós estamos diante de uma revolução de dados. Essa revolução, ela parte sempre tem gente que fala revolução da informação, ela parte da importância que a informação tem. A gente sabe que em todas as esferas nós temos essa relevância da informação. Mas para a contabilidade, que é uma provedora de informações, o blockchain ele é fundamental, porque os usuários tomam decisões, e as decisões tomadas, podendo ser acessadas sem um controlador específico, eu vejo isso como um aspecto muito positivo, né? E trazendo dentro da questão do blockchain, a gente tem o blockchain, ele tem duas formas, né, de operar. Lá vou eu voltar para sistema, a gente não tem como, mas vocês precisam entender essa parte. Porque nós temos a parte funcional e a não funcional. A parte funcional, vou dar um exemplo, um celular. Você compra um celular, você quer tirar fotos para postar nas redes sociais. Isso é algo super importante, né? Eu quero postar, eu quero mostrar para as pessoas, eu quero interagir, eu quero conversar, mandar mensagens. Essa é a parte funcional. É o que a gente tem, que o Márcio abordou aqui, da utilização dos tokens, NFT, enfim, os smart contracts também para fazer esse tipo. Então, essa é a parte funcional. A não funcional, e aí volto para o exemplo do celular, a não funcional, ela está totalmente associada ao quê? A tudo que está por trás, né? Tudo o que é produzido para que isso aconteça, evidentemente. Então, quantos megapixels, por exemplo, um celular tem de ter, quanto de memória, isso é a parte não funcional, que é a parte, né, da construção em blocos. Então, voltando, né, falando um pouco mais aí sobre essa questão, né, a gente abordou de riscos, a gente abordou, né, a questão das funcionalidades. Definir blockchain atualmente é algo que, se a gente chegar com uma definição totalmente pronta, a gente está sendo ousado demais, porque a gente não tem uma visibilidade, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Imagina quando a internet começou. Tem alguns pesquisadores que dizem que o blockchain é a internet dos negócios, que o sistema financeiro vai ser substituído. Não sei, a gente tem um impacto, um confronto grande com o nosso sistema jurídico. A gente também tem de observar. E dentro dos smart contracts, o aspecto jurídico, eu já conversava com o Márcio sobre isso, né, um exemplo que eu vi, sobre a venda de um imóvel. Então, vamos supor que o imóvel que ele me vendeu, eu não tive condições de pagar, então eu vou ter de vender esse imóvel. Fazendo a venda desse imóvel, eu não posso fazer só via um smart contract, porque eu estou infringindo a lei, eu não estou observando nenhum aspecto legal do país.
Então, isso primeiro tem que acontecer no mundo real, né? Tem de ter um acompanhamento jurídico, tem de fazer o pagamento, o recolhimento dos tributos e taxas, né, que não são baratos, tem a escritura, tem de fazer o registro em cartório, e após todo esse processo, que, na verdade, isso vai ser contabilizado no blockchain. Então, tem gente que pensa que um contrato inteligente, eu só faço esse contrato inteligente e não tenho que ter nenhuma observação, nenhum acompanhamento jurídico. Gente, tem que ter um acompanhamento jurídico, sim. Esse acompanhamento é necessário, é importante, né? Então, são alguns aspectos que a gente escuta muito e parece que é o melhor dos mundos, né? Parece que só tem grandes benefícios, mas também tem situações que precisam ser observadas. Volto agora aqui, né, para falar de um exemplo bem importante, que eu acho que todo mundo gosta, né? Não sei, mas eu acho que todo mundo ama música, né? A não ser quem vive de mal com a vida, com o mundo, né? Lembrei agora do Ranzinza, né? Mas as pessoas gostam de música. Claro, tem vários tipos de música, né? Você escolhe, você tem o seu gosto musical, mas o mercado de música, ele mudou completamente, vocês observaram isso? Que antes, quem compra CD hoje? Quem faz a compra de CD? A não ser colecionador, que vai comprar vinil, que vai comprar CD, ele não vai fazer essa compra, porque a música está disponível. Não, antes, as gravadoras, elas faziam a mediação do artista com o público. Hoje não existe mais essa mediação, né? As gravadoras já não estão mais mediando nada. Então, o artista tem um contato direto com o público. Eu acesso uma plataforma de stream, eu escuto músicas, eu posso compartilhar essas músicas, né? Uma MP3, MP4, enfim, tem tanta tecnologia, né? Posso fazer esse compartilhamento. Eu estou fazendo um trabalho em bloco, uma engenharia de blocos. Não tem uma diferença. Então, da mesma mudança tão, assim, eu posso dizer, de uma dimensão muito grande, será que os nossos intermediadores não têm também a mesma preocupação em relação ao blockchain? Fica essa pergunta para você pensar. Será que também nós não temos essa mesma questão, esse mesmo pensamento, ou eles também não têm esse mesmo pensamento? Será que as nossas leis, porque a gente depende muito aí vem para o Márcio, né? A gente depende muito da parte regulatória para, né, aceitar ou não a saída de um intermediador. Hoje, para você fazer, né, ingressar no mercado de ações, você não pode ingressar sozinho. Você precisa ingressar, né, com um intermediador, uma corretora, né? O banco ele pode assumir esse papel, então são papéis ali de intermediação. Mas o blockchain ele não tem essa intermediação e qualquer pessoa pode fazer o quê? O acesso a ele. E aí, Márcio, o que você pensa assim, em relação ao aspecto jurídico? Você acha que essa visão, né, que a gente tem do país, você acha que vai ser fácil, de repente, tirar esses intermediadores e a gente poder fazer as nossas próprias transações? Ou se sentir, né? Tento, pelo menos, se sentir um pouco livre?
nós sempre tentando encaixar novas situações, novas tecnologias no nosso conhecimento antigo, né? Nós sempre tentamos encaixar, mas as inovações, a vida, ela não espera o direito. O direito vai correndo atrás, né? Vendo o que funciona, o que não funciona, que deveria poder, o que não poderia, e no meio do caminho vai criando as regulamentações. Então, uma certeza fica: as regras serão feitas ainda, algumas funcionarão, outras não funcionarão, elas mudarão, serão criadas outras, nós vamos aprender no meio do caminho, né? Nós temos, evidentemente, algumas situações já são conhecidas, já são antigas, né? Por exemplo, as relações de poder, né? Então, os estados, eles não vão abrir mão da sua soberania. Então, por isso já foi comentado sobre o uso como moeda e como os governos dificilmente abrirão mão de um poder que eles têm, né? Um poder soberano, que é controlar o sistema financeiro dentro do país, né? Quando facilita muitas transações, nós precisamos cuidar, porque às vezes nós estamos descuidando de algumas regras que existem, elas estão lá e precisam ser cumpridas, tá? Eventualmente, claro, as mudanças, elas trazem comportamentos diferentes, e às vezes aquilo que encaixava perfeitamente já não encaixa tão bem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? No banco, no jogo, banco imobiliário, tá? Nós temos o dinheirinho de brinquedo, tá? Verdade. Ele tem valor dentro do jogo, né? Mas ele não é proibido porque ele faz parte do jogo. Agora, no momento que nós mudamos a realidade, o jogo deixa de ser físico e vai para um mundo digital, onde nós temos jogos, onde tem itens colecionáveis dentro do jogo, e você tem também o dinheirinho de jogo lá dentro, né? Até que ponto a movimentação desses artigos geram consequências fora, tá? Por exemplo, no momento que você vende um item colecionável dentro de um jogo, né? E você condiciona ao pagamento, por exemplo, via Bitcoin, será que nós não temos aí uma infração financeira, né? Então, até que ponto você comprar um imóvel com dinheirinho do jogo banco imobiliário é válido? Ou você condicionar a compra de um item online a uma criptomoeda, isso é válido? É a mesma coisa? Ou já está extrapolando? Tá? Porque aqui pode surgir uma nova espécie de fraude financeira, onde, por exemplo, você cria uma moeda, uma criptomoeda, você cria a corretora e você cria um jogo ou então, enfim, algum aplicativo, alguma coisa que obriga você a comprar essa moeda. Você tem um círculo perfeito onde as pessoas que querem participar daquilo ali, daquele jogo, daquele aplicativo, enfim, eles são obrigados a fazerem a aquisição de uma criptomoeda. E nesse momento que você coloca o preço, por exemplo, em Bitcoin, você está dando uma função de moeda, o que é vedado, né? Então, nós precisamos estar atentos a esse tipo de situação, né? Porque o mercado de NFTs é legítimo, né? Um artista digital, ele pode muito bem criar a sua obra e vender, e tem esse selo de originalidade e cobra por isso. Exatamente, ele pode utilizar isso dentro. Eu acho que até a blockchain é importante para esse segmento, como não, é importante para diversos segmentos, né? Percebo que o blockchain, né? Assim, voltando para aquela pessoa, eu vi agora, assim, tem gente que chegou depois, né?
Primeiro, a gente sempre quer saber o que é blockchain, a gente escuta. Depois a gente quer saber por que a gente precisa dele. Será que é realmente algo necessário, né? E depois, né? Como é que ele funciona? A gente tentou apresentar, né, aqui o que é, né? Então, de uma forma menos técnica, né? Eu tentei trazer, o Márcio tentou também. Eu acho que a gente atingiu uma expectativa, mas é importante a gente deixar claro que eu vejo como muito positiva essa tecnologia, acredito nela, nesse aspecto, em relação ao sistema de blocos. Tem pessoas que já ouvi dizerem por aí que essa tecnologia já foi hackeada, isso nunca aconteceu. Na verdade, nós tivemos os problemas que acontecem nos nós, não é a tecnologia, gente, não é o blockchain, não é o bloco, são os nós. E isso aconteceu sim, porque o Bitcoin foi a primeira moeda que atuou dentro do blockchain e foi bem sucedida. É a primeira, mas nós temos mais de 2.000 moedas aí transacionadas dentro do mercado. Então, são, né, diversas coisas, não só criptomoedas, né, mas são também os tokens, NFTs, que estão transitando, são várias, e eu acho que surgirão outras, mas a minha visão e a visão do Márcio, eu acho que converge, no sentido de que a nossa preocupação em pesquisar blockchain, em falar dessa tecnologia, ela está totalmente associada às nossas preocupações sociais, às nossas preocupações com a tomada de decisão, com o rumo do país, né? Principalmente a minha visão contábil, com a proteção patrimonial, e não para ensinar a vocês ou trazer algum tipo de autoajuda a como ganhar dinheiro dentro do blockchain. Isso não vai acontecer aqui, pelo menos não da minha parte, eu não estou preocupada com isso. Talvez a nossa apresentação aqui seja para que vocês conheçam o tipo de arquitetura que o blockchain apresenta, e daí surjam várias ideias, né, mas ideias que partam de vocês para empreender. E que o empreendedorismo dentro do blockchain, ele tem sido muito estudado e tem sido viável para muitas áreas. Então, trago essa proposta para você pensar sobre isso. Mas eu não estou aqui para te ajudar, porque eu não tenho ideias para isso. Mas se você quer complementar em relação a essa visão, você compactua com isso, ou você quer ensinar o pessoal a ganhar dinheiro com blockchain? Não, eu quero fazer um último comentário justamente a respeito de ganhar dinheiro fácil, tá? Todos nós sempre queremos arrumar uma forma de ganhar dinheiro fácil, e é justamente isso que nos torna vulneráveis a cair em golpes, tá? Então, assim, juntamente com o mercado legítimo, sempre irão ter pessoas tentando se aproveitar daqueles que estão muito ansiosos por um ganho rápido, tá? Então, assim, cada ano nós temos algum tipo de moda, tá? Então, até estava refletindo aqui, em 2019, nós tivemos a moda, todo mundo ia ficar milionário sendo coach, né? Em 2020, o marketing digital deixaria todo mundo milionário muito rápido. 2021 foi, então, o ano que todo mundo ficaria milionário investindo em criptomoedas, tá? E eu tenho uma aposta aqui que para 2022 as NFTs estarão muito em alta e então as pessoas devem estar muito atentas, tá? As NFTs têm um mercado legítimo, mas junto com esse mercado legítimo tem pessoas querendo se aproveitar. Então, abram os olhos, fiquem atentos, tá? Porque, gente, o mercado é cruel, né? O pessoal tá ali para ganhar dinheiro
e toda a promessa de retorno fácil, o retorno fácil é para quem está prometendo, né? Então, nós precisamos ficar atentos, nós não podemos ser ingênuos. O mercado de criptoativos ele não é bem regulamentado, porque é algo extremamente novo, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado. E a melhor forma disso é tendo conhecimento sobre o tema, né? Então, já que hoje nós não temos uma grande proteção, né, externa, nós devemos saber nos proteger. Nada melhor do que nós adquirirmos conhecimento, nós exercitarmos o nosso pensamento crítico, nós analisarmos a situação, nós vermos as propostas e realmente ter um pensamento crítico, né? Qual é o interesse da pessoa que está me oferecendo? Isso é um negócio legítimo? É permitido? Isso realmente está acrescentando algo ou isso prejudica alguém? Então, nós devemos estudar mais, nos preparar para estar protegidos, né, de eventuais fraudes. Elas irão aumentar cada vez mais, né, e, enfim, não tem a quem se socorrer. Nós precisamos saber nos defender. Verdade. Bem, gente, só para complementar, né, tentando resumir ainda mais, né, a arquitetura blockchain, quando eu falo da imutabilidade, né, a gente não consegue, uma vez os dados inseridos e os dados, né, no hash criptografado, a tua impressão digital está ali, aquele dado pertence a você. E não existe também, dentro da cadeia de blocos, o estorno. Então, são questões que a gente está propondo para vocês conhecimentos da forma como funcionam, né? E, aproveitando, a gente já viu aqui, vou abrir para perguntas, só que eu gostaria de dizer que o Márcio e eu, nós estamos com um curso de extensão. Então, se vocês tiverem interesse, querem compreender mais, no curso será possível realmente aí entrar em vários aspectos que hoje não é possível. Uma live a gente tem que tentar, né, ser muito mais conciso, a gente tem de exercitar a síntese em todos os aspectos e talvez não somos tão bem compreendidos como a gente gostaria que fosse. Então, se você quiser estar com a gente, serão 2 sábados, será um prazer. As inscrições são feitas no próprio site da Mackenzie, então acessa, faz. A Mackenzie está com uma boa promoção para essa primeira turma. E, enfim, é isso. Eu não vou ficar aqui fazendo propagandas, eu não sou boa nisso. Gostaria, então, de agradecer aí a participação de todos e abrir para perguntas, a não ser que o Márcio tenha alguma objeção. Não, inclusive, se eu já posso começar aqui, eu vejo que tem perguntas aqui, então. Pode começar. Eu vejo aqui que tem a pergunta do Marcos, tá? Boa tarde. Mas se eu adquirir um consórcio, eu pago por ele, posso usar a carta para adquirir um bem. Uma cripto não seria situação igual? Eu não posso passar o meu consórcio para outra pessoa? Muito bem, nós temos uma situação aqui do consórcio, tá? Que é uma atividade regulamentada, tá? Não tem problema o meio que isso for feito, tá? Isso pode ser feito em blockchain, tá? A principal questão aqui é que a legislação seja respeitada, tá? Então, eu não posso, Márcio, criar um consórcio qualquer e sair vendendo, tá? Existem requisitos para isso. Smart contract, assim, de um consórcio, e vender esse consórcio. Aí eu estou cometendo uma ilegalidade, entendeu, Marcos? Continua, pode falar. Isso, nós temos então essa questão. As atividades que nós conhecemos e com o surgimento da nova tecnologia, surgirão outras atividades que hoje nós não conhecemos, mas elas podem ser efetuadas em outro meio, tá? Então, aqui, a questão da criptografia é ótima, a questão do blockchain é ótima e vai ser cada vez mais utilizado, tá?
o que nós estamos salientando aqui é o cuidado que vocês devem ter se aquele consórcio realmente é real, né? Você está pagando, você está pagando, você está pagando, e no final aquilo não... enfim, uma pessoa qualquer criou aquilo e não... Oi? Só para complementar, como você falou, e isso pode ter sido. Imagine agora, como a gente falou de nó, imagine que esse nó, esse um computador, né, que eu denominei no início de computador, que é um nó, ele cria o consórcio, mas ele não tenha nenhum tipo de lastro. Acho que converge com o que você está explicando, né, Márcio? Então, você vai continuar, as transferências vão acontecer via blockchain, mas dentro de uma promessa que não existe, não vai se concretizar. Isso, porque no caso a carta, né, de consórcio, ela está representando um valor financeiro, né? Então, você está pagando a instituição, né? E quando você vai adquirir, né, um imóvel, um carro, enfim, você vai entregar aquela carta garantindo que, por exemplo, o banco vai pagar, né? Então, você precisa estar atento. Quem está emitindo essa carta de consórcio, né? Então, vocês devem estar atentos nos NFTs, né, nos tokens, se realmente a pessoa que está prometendo aquele bem, aquele item, se realmente ele tem capacidade de transferir ele depois, tem capacidade de passar, né? Senão, enfim, você paga um imóvel e no final não, aquele dinheiro sumiu, né? E nós temos vários exemplos, né? Principalmente com as criptomoedas, né? O pessoal que investiu aí, né, em bitcoins e outras, que os intermediários sumiram com o dinheiro, né? Os Então, intermediários aí. isso. Então, você precisa ter cuidado, né? A tecnologia em si não tem problema. Você deve estar atento a quem está comercializando e se ela tem capacidade para aquilo e se é permitido. E aí eu aproveito para acrescentar, né, que dentro do blockchain, dentro do objetivo de prover, né, a segurança, a integridade dos dados, né, e de prover assim, informações confiáveis, sempre vai ter, né, como são 3 critérios bem importantes, que é a identificação do usuário, como eu falei, é uma impressão digital ali, quando você faz o input de qualquer tipo de dados, né? Ter um objeto, qual é o objeto de transação, isso é muito bem definido dentro do bloco, e o proprietário. Então, são 3, né, elementos muito importantes dentro do blockchain que são avaliados e que são conhecidos de todos que vão utilizar essa tecnologia. Então, vai ter sempre a identificação do proprietário, o mapeamento do proprietário, ele é mapeado, e o objeto em si. Tá, gente? Bom, eu gostaria, assim, se o Márcio tem mais alguma coisa para falar, né? Eu só gostaria de deixar bem claro que a gente não sabe o que vai acontecer, né, no futuro, ninguém sabe, na verdade, né? Tem gente que fala assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Bom, amanhã é sexta, mas a gente sabe que o futuro tem grandes coisas, e quando aparece uma tecnologia dessa dimensão, que é a mesma tecnologia, não é uma tecnologia nova, na verdade ela está sendo nova para o sistema financeiro. Então, tem gente que fala assim, o blockchain é super novo. Não é super novo. Essa tecnologia, ponto a ponto, ela é bem antiga. Mas a aplicabilidade dessa tecnologia no sistema financeiro, ela tem surgido de um tempo para cá, com criações de criptoativos, que o Márcio explicou, acho que muito bem, e que a gente vai poder explicar isso com maiores detalhes para vocês.
Então, eu me despeço aqui, eu vi que meu tempo está acabando. Deixo, assim, um beijo enorme para todos. Para quem já me conhece, os alunos, para quem não me conheceu, você pode mandar mensagens, né? Pelo LinkedIn, a gente está disponível. Eu agradeço mais uma vez o convite, tá? E boa tarde a todos também. O tempo é curto para falar tanta coisa que nós gostaríamos. Nós esperamos conversar novamente em breve.